Queridas irmãs, estamos mais uma vez aqui para fazer um resumo do estudo da revista Visão Missionária, que está na página 31 do primeiro trimestre, né? Já terminamos o primeiro trimestre, mas vamos aproveitar esse estudo porque ele é muito lindo. E ele foi escrito por Eliane Teixeira de Melo e tem o título Não é Tarde Demais. Muito oportuno para nós, né? Que já estamos na terceira idade. Muitas pessoas, quando eram jovens, quando são jovens ainda, né, e nós mesmos, né, ficávamos desejando se aposentar, né? Ah, quando eu aposentar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E quando nós nos aposentamos, muitas pessoas ficam entediadas. Muitos idosos passam o tempo sentados nas pracinhas, conversando, jogando dominó, ou então sentam na calçada para conversar, né, com outros idosos também aposentados. E muitas vezes eles conversam sobre enfermidades, sobre saúde, né? E outras coisas mais, não é isso? Houve um tempo em que ficar idosa era ser considerada estar incapacitada para realizar certas tarefas. Isso aqui é a nossa escritora que nos sugeriu. Engraçado que às vezes eu ouço essa frase. Ah, já é muito pesado para você fazer isso, ou então diz assim, é muito difícil para vocês fazerem isso, vocês já estão cansadas para fazer certas atividades, tudo bem, certamente, né? Tem coisas que nós não podemos fazer, mas muitas coisas nós podemos fazer ainda, porque o envelhecer é uma bênção de Deus, é visto como um privilégio para nós, podemos envelhecer. Deus nos concedeu esse privilégio, mas para muitas pessoas o envelhecimento é um empecilho. Mas não é assim que Deus nos vê. Lá em Salmos, livro dos Salmos 92, versículo 12 a 14, nos diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para proclamarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Vivemos para dar frutos. Enquanto estivermos vivos, vamos frutificar, precisamos frutificar. Precisamos permanecer viçosas e verdejantes, sem tristeza, sem agonia. Olha só, na Bíblia tem muitos exemplos de pessoas que viveram, né, muito e depois de idosos realizaram coisas maravilhosas. Quem não se lembra da profetisa Ana, que viveu no templo com 84 anos de idade, está lá em Lucas capítulo 2, ela foi reconhecida pela sua dedicação, servindo no templo, adorando a Deus e jejuando. E ela estava lá quando Jesus foi apresentado lá no templo. Lloyd, né, lá em 1 Timóteo, ela criou seu neto e o ensinou na palavra de Deus. E Abraão e Sara, lá em Hebreus 11, versículo 8, 11 e 12, esse texto eu vou ler, que diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Pelo que também de um, e este já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do mar e como as areias que está na praia. Bênção, né? Abraão, 75 anos, saiu, foi chamado para sair, saiu e foi para uma terra distante, sem destino, sem saber o que ia acontecer, e recebeu ainda uma grande bênção, não foi? Sara teve um filho com quase 100 anos. E lá em Gênesis, em Hebreus, Gênesis 21, de 1 a 7, diz assim: o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Ora, Abraão tinha 100 anos quando nasceu Isaque.
seu filho. Pelo que disse Sara, Deus preparou riso para mim. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara haveria de amamentar filhos? No entanto, eu dei um filho na sua velhice. Olha que coisa maravilhosa, né? O cumprimento da profecia de Deus, não é isso? Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz assim: tudo tem seu tempo determinado por Deus. Nunca é tarde demais. É no tempo de Deus. Moisés começou a liderar o povo de Israel com 80 anos. E esse mesmo Moisés, com 70 anos, disse que a vida era enfado e canseira. Muitas vezes a espera é essencial para que haja um crescimento tanto emocional quanto físico para Deus realizar em nós a sua vontade. Não pense que é tarde demais. Joel capítulo 28 diz assim, Joel capítulo 2, versículo 28 diz assim: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Então não para de sonhar. Continuamos a sonhar. Não pare de sonhar e crie metas para você. Crie metas para a sua vida. Lembre-se, nós temos muitas experiências que podem ser muito úteis no reino de Deus. Vamos aprender coisas novas. Vamos cuidar da nossa saúde. Vamos nos alimentar corretamente. Vamos priorizar momentos de lazer com a nossa família. Se não temos família, procure alguém para se juntar com algum grupo da terceira idade para poder refrescar a cabeça, né? Eu falo sempre assim, eu vou fazer ginástica para refrescar a minha cabeça. Dorcas estava na terceira idade e mesmo assim ela ainda costurava roupa e doava aquelas roupas, né? Chegar à terceira idade é bênção. Chegar com saúde ainda é bem melhor. Então, vamos nos preparar para chegar à terceira idade e receber o cumprimento das promessas de Deus, o cumprimento das promessas que Deus fez para nós, que mesmo na velhice nós ainda daríamos frutos. Não foi tarde para Ana, ela viu o cumprimento da profecia em Jesus. Não foi tarde para Lloyd, ela contribuiu e viu seu neto ser bênção, Timóteo, não é isso? Não foi tarde demais para Moisés, que aos 80 anos liderou aquele povo numa viagem de 40 anos pelo deserto. Também não será tarde demais para nós, para nos submetermos à vontade de Deus e cultivarmos uma vida de oração dedicada a anunciar o Evangelho da salvação.